Então, vamos lá. Primeiro, boa noite. Me sinto honrado e feliz aqui. Está cheio de gente, amigo e um monte de outras pessoas que não são conhecidas, mas que são amigos de amigos. Então, feliz que vocês estejam por aqui. Me sinto honrado que vocês estejam aqui numa quinta-feira de noite, ocupando o tempo de vocês para ouvir e conhecer um pouco mais do meu trabalho através da leitura que a Juliana vai fazer. Eu só queria deixar claro que assim, eu fiz esse trabalho, resolvi fazer essas leituras nesse formato um pouco mais fechado, porque eu queria um pouco uma relação mais íntima com as pessoas, de troca, de conversa, e não uma apresentação formal. No entanto, eu vou subir esse vídeo da nossa fala aqui, essa gravação, no YouTube, amanhã, lá no canal da Rios Greco. Então, se alguém aqui não quiser ter a sua imagem colocada no YouTube, pode deixar a câmera desligada, fica só o nome de vocês, tá bom? Aparecendo. Ou se não quiser mesmo, então eu só quero que fique claro para que vocês não se sintam depois não sabendo o que iria acontecer. A Juliana, eu queria só fazer uma parte, né? Também, assim, quando eu resolvi fazer esse ciclo, que teve o primeiro encontro com o, o Sérgio Fingerman, todas essas pessoas, né? O Sérgio Fingerman, a Juliana, depois vai ter a Raquel. Raquel é uma psicóloga que vai ser no dia 21, vocês vão ser notificados disso. E depois vai ter o Leandro Venera, tirando a Raquel, mas a Raquel foi uma pessoa muito amiga de um amigo meu e me foi muito bem indicado. Todas essas pessoas são pessoas que eu tenho o prazer de conviver fora do campo só profissional, né? O Sérgio é meu amigo, a Juliana é minha amiga e o Leandro também são meus amigos. Então, isso só para vocês entenderem um pouco um caráter afetivo na leitura que essas trocas aqui vão acontecer. E eu escolhi pessoas de áreas distintas porque eu queria que o livro tivesse recortes e percepções de formas distintas do trabalho. Então, por isso que a gente teve aqui o Sérgio Fingerman. Eu vou desligar meu WhatsApp, porque ele vai ficar pitando aqui. O Sérgio Fingerman, que é um artista plástico, com quem eu trabalho há muitos anos e sou amigo há muitos anos. A Juliana, que é formada em letras, que é artista visual, e tem todo acho que ela pode se apresentar melhor do que eu, inclusive, e que estuda comigo e é minha amiga também já faz alguns bons anos, né, Ju? Não sei nem dizer quanto tempo, mas eu sei que tem bastante tempo. Então, a ideia aqui, para a gente começar, é eu fazer a apresentação, passar o livro para vocês, não é isso? Não é isso, João? Para todo mundo dar uma primeira olhada, talvez alguns de vocês, talvez não, com certeza, alguns de vocês não têm o livro, então, pelo menos vocês vendo o livro agora, vocês vão saber mais ou menos do que nós vamos tratar. Tô certo? É isso, né? Tá bom. Sim, posso falar um pouquinho antes de você mostrar Pode, o claro. livro? Tá, então, primeiro quero agradecer o Marcelo, né, por esse convite, me senti super, não sei, acho que é muito especial estar aqui. Eu disse para ele que é uma leitura, é como se fosse um presente mesmo, né, quando a gente termina o trabalho, ser acolhido, né, perceber que nosso trabalho é acolhido por pessoas que não são caras, né. Então, eu entendo que a minha presença aqui tem essa representação simbólica, né, de entregar, devolver para o Marcelo um colocou no mundo, né, uma vivência que é dele, mas que é de muitos outros homens também, né, e, portanto, esse caráter universal desse percurso que é íntimo. Completando um pouco do que o Marcelo falou, eu estudo com o Marcelo, nem sei, acho que a Emi deve saber, porque a Emi é ligada em datas, talvez 5 anos. 2018. 2018. E eu acho que eu nunca vou conseguir
sair desse laço, né? Eu acho que ele é um laço que vai me acompanhar por toda a minha trajetória, independentemente de estar ou não presente nos grupos, porque às vezes a vida nos interrompe, né? Não deixa a gente gostaria. Mas eu acho que quando a gente cria um laço tão verdadeiro quanto que muitos de nós aqui temos com pessoas tão generosas quanto o Marcelo, né? Artistas que resolvem compartilhar o seu percurso de reflexão e de trajetória artística, quando a gente encontra isso, é uma grande descoberta, né? É um laço que não sei nem como mensurar a importância da existência de pessoas como você, Marcelo, né? Nas nossas vidas. É isso. Então, eu me sinto muito honrada. Eu acho que tudo que eu falar aqui, eu represento muitas de outras pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Também acho que é interessante contextualizar um pouco, talvez porque o Marcelo tenha me escolhido aqui para falar. Eu, como o Marcelo disse, eu sou formada em letras, mas especificamente em linguística, né? Então, ele fala sempre que eu faço uma leitura literária, mas eu acho que é muito mais uma leitura que vem da linguística, do que dessa minha formação em literatura, né? Eu tenho essa dupla habilitação, em linguística e em letras. Então, eu acho que um pouco do que eu vou compartilhar aqui com vocês, olhando as imagens do Marcelo, tem como base esse percurso que nasce principalmente do estudo do texto a partir da semiótica. E quando a gente fala em semiótica, um novo mundo nasce, né? Porque existem diversos tipos de semiótica, semiótica da cultura, enfim, muitos tipos mesmo, que é a da cultura, Bakhtin, por exemplo, né? Mas a que eu mergulho, principalmente, a que eu estudo e volto a estudar sempre, faço grupos de estudos, enfim, tem uma interlocução constante, é a semiótica greimasiana, que é a semiótica francesa. Então, isso a título de curiosidade, né? Para quem quiser entender um pouco mais do que a gente vai conversar aqui. Eu propus para o Marcelo que ele começasse mostrando o livro, até porque assim a gente deixa todo mundo dentro do mesmo campo, né? Tá bom. Acho que fica generoso se for assim. Pode ser, Marcelo? Pode ser. Só uma coisa assim, uma coisa que também a gente combinou é que é uma conversa, um bate-papo. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, em qualquer momento pergunte. Só levanta a mão aí no sistema do Zoom para a gente não perder aqui um pouco, não ter conflitos de falas e ruídos que possam acontecer. Então, eu vou agora apresentar o livro. Vou agora trocar aqui a marcação. Vou tirar a Ju e vou deixar o livro. Eu estou deixando o livro marcado para mim, para ficar com a tela cheia para mim, mas vocês, se quiserem ver, dependendo de como vocês estiverem visualizando no Zoom, vocês precisam ir com o mouse em cima da minha imagem e clicar lá para fixar a minha imagem, porque aí, se houver fala no meio do caminho, vocês vão perder a conexão com o livro. Então, esse livro foi publicado agora, como vocês sabem, eu só vou falar algumas questões técnicas para vocês entenderem qual é o objeto, né? Ele é um livro que ele tem 25 de altura por 20 de largura. Então, ele é aberto, ele tem 40 por 25. Ele é um livro que tem uma sobrecapa. É interessante você tirar a sobrecapa, Marcelo. Vou tirar. Né? E vem uma capa vermelha, que a gente fez o design de tudo isso é da Helena, minha companheira, que vocês conhecem. E tem aqui o texto, o Fogueira Doce, tanto aqui quanto na lombada. Ele é um livro de capa flexível, né, formato brochura, com uma serigrafia branca. Né? E a ideia era que tivesse realmente esse encontro de imagem com o vermelho, já que o título chama Fogueira Doce, e o que eu tento tratar dentro do livro é exatamente isso. O que o título fala, é uma fogueira que é doce. Então, eu vou lá agora. Eu estou, de vez em quando, parando um pouquinho, porque tem gente querendo entrar aqui e eu preciso aceitar as pessoas. Então, vamos começar com isso. Começa aqui, né? E aí, eu vou passando para vocês o livro. Eu vou passar de uma maneira um pouco rápida. O miolo
Márcio, o miolo, você quer saber o miolo, como é que ele é? O miolo... Não, eu vou mostrar sim, Márcio, eu vou mostrar o livro inteiro. Quero mostrar o livro inteiro, é importante folhear o livro. Não vou ficar fazendo comentários, o texto aqui depois a gente pode citar. Só vou passar mesmo para a gente conhecer o livro. Depois a Ju vai usar um PDF para mostrar partes do livro. É uma pena que o Zoom, né, ele comprime muitas imagens, então muitas vezes alguns detalhes dessas imagens a gente não consegue ter nítido. Lembrando só que aquele texto inicial que ficou lá para trás foi a Helena que escreveu, Helena Rios, e aqui no final vai ter um texto do Rubens Fernandes. Mas o texto da Helena é fundamental, né? Sem ele, não existe livro, né? Bom, isso é você que diz. Eu acho que o livro existiria, talvez ele não fosse tão rico quanto ele é. Brincando aqui. Mas o texto é fundamental, com certeza. Por isso que ele está no prefácio, né? E aqui nessa parte, para quem não conhece, a partir do momento que acaba, né, o livro, só para voltar, que acaba, que é a minha história, aí tem o texto do Rubens, eu ia esquecer de explicar rapidinho isso, né, em português, e aqui tem uma sequência de fotografias, que é como se fosse um final de livro, onde a gente se reconhece. Então, tem fotografias que eu fiz da Helena, a Helena me fotografou, por isso que tem o nome dela aqui embaixo.
Aqui, fotografia que eu fiz deles. Aqui, uma foto que o Domênico, meu filho, fez de mim, né? Depois aqui o Domênico fazendo da Helena. Depois o Domênico também fazendo da Helena aqui. E aí acaba. Tem o texto do Rubens em inglês. E a ficha técnica está aqui, né? Esse é o final da sobrecapa. E aqui é a contracapa. Essa imagem é tremidinha assim mesmo, tá? Não é falta de nitidez, não. Bom, então é isso. Voltou, Marcelo? Voltamos para cá. Tá. Bom, então, agora que a gente já teve esse momento, né, de todo mundo ter contato com imagens e com a sequência das imagens, que eu acho que é o mais importante aqui, né, quando a gente constrói essa narrativa, eu vou começar algumas aproximações, e agora não pensando no livro em si, né, mas no que a gente faz como fotógrafos, né, e no quanto o que a gente faz pode ser aproximado com o que um autor de um texto literário faz também, né. E para convocar essas correspondências, eu vou ler um texto de uma autora que eu gosto muito, que é a Adília Lopes. A Adília Lopes é uma escritora portuguesa, tem sido bastante lida agora no Brasil, mas foi por muito tempo ignorada, e ela tem um texto que se chama Arte Poética. Então, nesse texto ela começa, a arte poética dela, né, então ela define o que é poesia, e eu escolhi, vocês vão entender por quê, espero, né? Ela começa dizendo assim, arte poética, tá aqui, desculpa, deixa eu citar, né? O nome do livro é Um Jogo Bastante Perigoso, a Adília Lopes, tá? Eu vou ler para vocês, eu fico nesse jogo de tirar e colocar óculos. Escrever um poema é como apanhar um peixe com as mãos. Nunca pesquei assim um peixe, mas posso falar assim. Sei que nem tudo que vem às mãos é peixe. O peixe debate-se, tenta escapar-se, escapa-se, eu persisto. Luto corpo a corpo com o peixe, ou morremos os dois, ou nos salvamos os dois. Tenho de estar atenta, tenho medo de não chegar ao fim. É uma questão de vida ou de morte. Quando chego ao fim, descubro que precisei de apanhar o peixe para me livrar do peixe. Livro-me do peixe com um alívio que não sei dizer. Então, por que eu escolhi, né, começar com esse texto? Primeiro porque eu acho que a gente vai caminhar aqui muito com essa definição do que é imagem e do que é texto. Porque nesse texto que eu acabei de ler, né, nesse poema que eu acabei de ler, tudo aqui se consolida a partir de uma imagem, né, de uma imagem poética, que é escrever um poema, é apanhar com as mãos um peixe. Então, dentro desse poema, existe uma imagem poética. E dentro do que a gente chama de fotografia, existe também texto, né? Porque texto é tudo aquilo que nos dá, tudo aquilo para o qual a gente olha e consegue depreender algum sentido, né? Então, a gente vai percorrer as imagens do Marcelo e vai descobrir quais são os possíveis sentidos e a partir de quais teorias a gente consegue cavar esses sentidos, né? Conceber esses sentidos. Mas, por que eu escolhi a Adília Lopes aqui para falar, né? Eu fiquei pensando, escrever um poema é como apanhar um peixe com as mãos. Mas nem tudo que vem nas nossas mãos é o peixe. Eu pensei muito no ato do Marcelo, né? Fotografando. Isso que ele sempre nos divide com a gente, né? Que ele vive por perto, que é, ele tem como hábito fotografar a família e fotografar o seu próprio cotidiano. E a Adília diz, né, nem tudo que eu apanho é um peixe, assim como o Marcelo pode, né, compartilhar com a gente, que talvez nem tudo que ele faz, né, eu imagino a quantidade de imagens que ele gera, a quantidade de fotografias que ele gera com esse hábito que ele tem no cotidiano, só que, de repente, a Adília pega um peixe e com isso ela tem um poema.
E aí, né, vem essa pergunta, essa minha vontade de conhecer do Marcelo, né? Quando é que ele sabe que, diante de diversas imagens que ele gera no cotidiano dele, que ele tem um peixe, que ele pescou um peixe, ou seja, que ele tem uma imagem que tem uma força de narrativa que condensa uma história que ele tem para contar. Fica aqui uma questão, tá, Marcelo? Eu vou continuar aqui na leitura da Adina. E ela diz assim, ó, eu luto corpo a corpo com o peixe, e ou morremos os dois, ou nos salvamos os dois. Então, esse poema, que é um peixe, que a Adília está compartilhando, gente, é, na verdade, uma questão essencial na vida dela, né? É uma questão de vida e morte. E ela diz assim, quando chego ao fim, descubro que precisei apanhar o peixe para me livrar do peixe. Ou seja, ela precisou pescar essa fotografia, ela precisou escrever essa fotografia, porque ela precisava se livrar disso quase que fisicamente, né? Como se colocar aquela palavra no papel tirasse um peso do seu próprio corpo. E eu sinto muito isso em todos os livros que o Marcelo publica, né? É como se ele depreendesse da sua própria realidade a partir de diversas imagens. Aí eu quero saber como é que ele tem esse resgate, como é que ele pesca esse peixe com a mão, né? Uma existência, algo que faz parte do dia a dia dele, uma questão que é essencial no dia dele, e que talvez, estou dizendo aqui talvez, ele só descubra por meio das imagens, né? Talvez as imagens mostrem para ele que ele tem algo a resolver, que ele tem algo, que ele tem um poema para escrever, né? Que ele tem um livro para compartilhar com o mundo, porque esse livro carrega em si um discurso que é íntimo, é claro, mas que é também universal, né? Então, não sei, Marcelo, se você quer compartilhar já como que é essa sua história de apanhar o peixe com as mãos, né? Também não sei se eu fui clara aqui na minha pergunta, mas antes de qualquer coisa eu queria fazer essa respondência, né? Que um poema tem uma imagem e que a fotografia do Marcelo é um texto. É difícil começar já assim, né? Desculpa. Não, é difícil porque já veio um monte de coisa que eu fico pensando um pouco sobre tudo que você falou. Não, eu acho que você fez um recorte. Deixa eu ver como é que eu organizo isso. É assim, a fotografia, uma vez, conversando com um amigo muito, o meu irmão, que está aqui no meio, né? Meu irmão de escolha de alma, não de irmão de sangue, a gente estava conversando e uma vez me veio uma frase que a fotografia tinha me tirado da mediocridade. Porque, em que sentido que eu dizia isso? Que eu disse isso? Porque a fotografia me ensinou muito sobre quem eu sou. A fotografia, ela, para mim, ela é a minha ferramenta de autoconhecimento. É uma das ferramentas, mas é talvez a mais importante, porque eu realmente consigo colocar em imagens aquilo que eu não consigo colocar em pensamento, em fala, ordenar. E nenhum dos meus livros, e você também está certa nisso, nenhum dos meus livros foi pensado conceitualmente, antecipadamente. Os meus livros, as histórias aconteceram. Eu sabia que eu estava fotografando alguma coisa que me perturbava, que me incomodava, alguma coisa que eu precisava colocar para fora. Eu não sabia exatamente o que era, mas eu sabia que eu acreditava, eu sempre confiei no processo de criar as imagens e deixar que elas falem para mim o que eu tenho que colocar para fora. Então, o processo de entendimento e de descoberta do que se tratava esse livro, Fogueira Doce, foi enquanto eu fotografava e editava o material e via o material. E um certo dia eu olhei e falei, ai, caramba, olha o que eu estou fazendo aqui. Entendi qual é a questão que está me incomodando tanto, qual é a questão que está me fazendo, de uma certa maneira, precisar encontrar um meio de comunicação comigo mesmo, né? Antes de pensar em comunicar com os outros, você falou dessa questão da universalidade, tem uma tentativa de comunicar comigo mesmo, né? Eu comigo mesmo. Eu entender o que eu estou vivendo, eu entender o que eu estou sentindo
E eu faço isso através da fotografia, eu faço isso através do processo de edição na hora que eu estou construindo um livro. Mas eu faço isso porque eu acredito muito na força da imagem, eu acredito muito na força da linguagem. Quem estuda comigo sabe disso, né? O tempo inteiro eu fico pautando nisso. A gente precisa acreditar na força da linguagem. Eu tenho que acreditar, se eu produzo, se eu crio imagens, eu tenho que acreditar que essas imagens têm uma mensagem, sobretudo para mim e depois para os outros, mas principalmente para mim. E eu preciso acreditar nisso, então eu preciso depositar minhas fichas quando eu me entrego para o processo. Então, os meus trabalhos não são pensados, os meus trabalhos eles acontecem dentro de um fluxo que é de acontecimento da minha vida, de sofrimentos, de alegrias, de tensões, de emoções, de experiências. É um Respondi? fluxo do corpo, né? Respondi? Sim, o que você disse tem bastante correspondência com o que eu tenho. Tem uma outra poeta, né? Ela era poeta também, era professora da Universidade de Lisboa, o nome dela é Anna Hatterley, gosto muito dessa mulher, e tem uma frase famosa dela, que, aliás, ela publicou num poema, né, num ensaio teórico, mas que é um poema. Ela diz assim, né, eu não escrevo para dizer, eu escrevo para saber, que é um pouco o que você está falando, né? Eu não escrevo para dizer para os outros, eu escrevo para conhecer o que eu estou dizendo, né? Então, você gera essas imagens, você trabalha com essas imagens e porque você entende que esse é o seu processo de descoberta do mundo e de si próprio. É bem isso mesmo. Aí, né, eu queria pedir para que você abrisse, por favor, o PDF, aquela primeira imagem. Espera aí que eu vou compartilhar. Tá aqui. Tá todo mundo vendo aí, compartilhando? É interessante você deixar aí no título, porque acho que eu não posso deixar de falar do título, né? O título é uma sinestesia. A sinestesia é uma figura de linguagem que a gente mistura sensações emitidas por diferentes órgãos sensoriais, né? Então, logo no começo, né, o convite que a gente tem para o Marcelo já é um convite de mistura de sensações, de sentimentos que nascem de um jeito que é difícil de entender, né? Sentimentos misturados, né? Porque é uma fogueira doce. A gente está misturando sensações de órgãos diferentes, órgãos sensoriais diferentes. Então, daí ele já tem um prenúncio do que vem depois. Mas o Marcelo tem uma história interessante esse título, e é até um convite para que vocês façam esse percurso de leitura do livro em mãos, ouvindo a música Fogueira Doce, né, Marcelo? Que foi que te inspirou para nomear esse trabalho. Se você puder caminhar lá para aquela imagem, a primeira. Isso. Mas espera aí que eu preciso só fazer uma coisa aqui, que eu preciso visualizar em página dupla, senão as pessoas não vão ver a sequência aqui. Pronto. Essa imagem? Isso, essa. Bom, então, lendo aquele texto da ilha, a gente já entendeu, de uma certa maneira, né, que dentro de uma poesia existe uma imagem. E aí eu só afirmei para vocês que a fotografia também é um texto, né, porque dentro do campo da significação, tudo que gera algum significado é um texto. Então, a gente está aqui diante de um texto gerado pelo Marcelo, e por que é um texto? Porque a gente olha para essa imagem e a gente depreende algumas informações dela, por exemplo, né? O que a gente tem? Independentemente do campo referencial, a gente saber que é essa Helena, se esse livro for parar na mão de alguém, de um italiano que não sabe, por exemplo, que é essa Helena, ele vai ver uma imagem de uma mulher, uma figura feminina, que tem, pela luz, pela incidência da luz, e essa é uma escolha do Marcelo, tem metade da sua face escondida e a outra metade revelada. Só que a metade que está revelada, ela esconde. Né? Então, qual é o texto? Né? O que a gente depreende de informação, de leitura dessa imagem? É uma imagem de uma figura feminina que não se revela. De alguém que não quer ver ou que não consegue, que o autor quer ver.
né? E aí, Marcelo, depois dessa imagem, eu gostaria que você fosse diretamente para a última imagem. A última. Tô indo. É que eu não sei se tem um jeito mais rápido de fazer isso, mas... Essa imagem. Essa imagem. Então, a gente viu a primeira imagem, que tem uma figura feminina que se esconde, né? E que o autor não consegue ver. E a gente tem a última imagem, que no percorrer das páginas a gente entende que é sempre a mesma figura feminina, e que na última fotografia ela se revela, ela se mostra. Tanto ela olha para o interlocutor, quanto o interlocutor a vê, né? E a vê de uma maneira nítida, sem os desvios das sombras e da luz. Né? Então, quando a gente olha para esse começo e para esse fim, a gente já tem o princípio que a gente chama de princípio de narratividade. Né? Então, daqui, só dessa comparação, a gente já entende que dentro da significação, a gente está diante de um livro narrativo. Né? E qual que é esse princípio de narratividade? Né? Em semiótica, a gente diz que toda narrativa nasce a partir de uma mudança de estado de sujeito, que é justamente o que a gente viu aqui. Essa figura feminina estava de um jeito e ela mudou de estado, ela mudou de um jeito, né? Não se vê e se vê. Ou não consegue olhar e agora eu consigo. Não consigo entender quem é essa imagem feminina e agora ela se abre para mim. Agora eu sei quem ela é. Né? E no decorrer das páginas, a gente entende que essa é a personagem principal do livro do Marcelo, apesar de haver um outro personagem que é uma criança. Né? Então, acho que, assim, conceito número 1, a narratividade implica transformações. E aí, vendo essa primeira e essa última imagem, a gente já entende de que maneira que essa transformação se dá no livro do Marcelo. E quem é a personagem dessa transformação. Daí, eu não estou afirmando que essa transformação acontece na Helena, eu acho que, na figura feminina, eu acho que essa transformação, ela é uma troca, né? É tanto do autor, do narrador, conseguir vê-la, quanto dela conseguir olhar, né? Acho que é interessante a gente pensar e aí eu vou um pouquinho, assim, eu vou só passear por alguns conceitos, né, porque eu acho que eles são importantes para a gente entender, que é o seguinte, né, existe uma teoria que se chama percurso gerativo de sentido. Então, o que é isso? O Beymas, ele criou um percurso mesmo que faz com que o texto gere um sentido para o outro, né? Então, é isso, é um percurso, é um caminho que o texto faz para que a gente consiga entendê-lo, né? E o Beymas, didaticamente, separou esse caminho, né, em alguns estágios. E o estágio mais essencial deles é o estágio em que duas coisas que são opostas, dois sentimentos opostos, ou dois substantivos opostos, ou duas ações opostas se encontram. Como assim, Juliana? Não entendi. É assim. Para a narração acontecer, uma transformação precisa acontecer. E para que essa mudança aconteça, precisa existir um conflito. Precisa existir sentimentos em choque. E o Marcelo, só apresentando essa última imagem, né, só olhando para isso, a gente já entende que o conflito, grande conflito, e aí eu posso estar falando coisas diferentes da que o Marcelo enxerga, tá? O grande conflito aqui é quem é essa figura, né? É um conflito de descoberta ou redescoberta dessa imagem, desse ser feminino, dessa personagem feminina, que permeia todo o restante do livro, né? Aí eu vou fazer agora um convite, Marcelo, que é para a gente olhar para essa imagem feminina e passar pelas páginas só olhando para ela. Pode ser lá desde a primeira. Tá, então eu vou voltar aqui tudo. Isso. E aí a gente vai olhar só para as imagens dessa personagem. Tá. Isso, então aqui, né? Aqui. Isso, então no primeiro existe esse jogo do... No segundo,
essa personagem, ela quase que, ela também não se apresenta, né? Mas ela se apresenta em fusão como um ser uno, né, com uma criança. E com uma fumaça ainda em cima. Então, aquela história do conflito, do ver, não ver, né, que eu coloquei aqui como uma hipótese de leitura do conflito inicial, continua, né? É o não ver, da Helena se escondendo, e aqui continua o não ver. Pode mudar, Marcelo. O não ver novamente, né? Independentemente dos recursos gráficos desta imagem, aqui o que se apresenta é uma tentativa de ver, né? Porque o espelho é um símbolo disso, né? De algo que bom, tem essa representação simbólica, né? Da gente se enxergar. E aqui essa imagem feminina não se consolida. Continuamos, sabe? Aqui novamente, né? Novamente, a gente não consegue, a gente entende que existe uma imagem feminina, desse ser feminino que vem se consolidando, mas a gente não consegue enxergar, né? E aí, a mesma coisa acontece com esse outro personagem, que é um personagem, não é o principal, né? É um personagem secundário, e antes estava ali como numa fusão, numa união com esse ser feminino, e aqui, apesar, olha só, né, na outra imagem, eles estavam em uma imagem única, um à frente do outro, né, aqui. E agora, eles não estão numa imagem única, mas eles estão em paralelo, um ao lado do outro. E não se vê nenhum dos dois de uma maneira plena, né? E antes, a imagem feminina estava no espelho sem conseguir se enxergar, e agora é a imagem da criança no espelho, que também não se revela de uma maneira por aberto, né? De uma maneira plena. Continua, Marcelo. E aí, de novo, né? Aí é um gesto, a meu ver, né? Também a gente não vê o rosto dessa imagem feminina, mas é convida para um gesto, né? É quase como um texto do não dito. O Marcelo faz isso muitas vezes nas imagens dela, né? É um texto que não se refere à coisa em si. Isso diversas vezes. Ele tem muitos não ditos, implícitos e pressupostos na imagem dele, né? A gente imagina, ele nos dá espaço para fabulação. Então, aqui a gente vê essa imagem quase como uma chamada para a sensualidade, uma chamada para um ato que nos conduz a isso. Aí vai para a próxima imagem, Marcelo, por favor. Só que esse ato, olha como essa imagem é continuação da anterior, né? Esse corpo feminino se inclina da mesma maneira como essa perna está inclinada aqui, né? Então, é como se um ato fosse continuação do outro. Então, essa imagem que parece nos trazer um signo de sensualidade, na verdade, aqui se funde novamente a criança. Como uma quebra da expectativa mesmo, sabe? Como algo que a tentativa é do narrador dizer ou esperar, e aí vem a quebra da expectativa, né? Não, esse ser é aquele ser que se funde à criança. Pode seguir, Marcelo, por favor, para a gente olhar. E aqui, né, olha que interessante, de novo, na anterior estavam os dois juntos, o ser feminino e a criança, né? E antes, eles estavam separados, mas na página dupla. E aqui, novamente, separados, mas juntos também, né? E essa imagem, a maneira com que o Marcelo colocou, ela parece que é uma imagem, né? E ela é uma continuação de gestos. É como se essa perna, essa ação, né? A inclinação dessa perna nos apontasse para esse gesto da mão da criança. Então, o sentimento de complementariedade permanece, apesar de serem duas imagens. Continua, Marcelo. Daí a gente já está entendendo, né, nós interlocutores que não conhecemos o Marcelo, que não conhecemos a Helena, já entendemos que se trata de uma figura feminina que essa voz masculina tenta perceber, decifrar, tenta desvendar, tenta se aproximar, mas essa figura não se mostra, e quando ela se mostra fundida a esse ser que é uma criança, né? E isso se revela aqui novamente, olha só, é uma imagem que tem os dois, e nenhum dos dois a gente enxerga com nitidez, nenhum dos dois aparece com clareza, apesar de, agora, a proximidade ser muito maior do que em todas as outras imagens que a gente viu até então,
né? Agora a gente consegue ver o olho dessa personagem. A criança também, né? E agora vem, de novo, né? Olha como é uma espécie de gradação. Estou aqui, né, também convocando uma figura retórica, né, a gradação. A gente não vê nada da imagem feminina e a gente passa a ver aos poucos. Naquela outra ela estava de olhos abertos, mas aqui ela está de olhos fechados, mas a gente já consegue ver com mais clareza a definição do rosto dessa personagem, né? Mas apesar de agora essa clareza nos nortear, né? Sim, para um ponto referencial, sim, então essa personagem é essa mulher que tem esse nariz, esses olhos, a imagem da criança continua aqui, né, presente, esse gesto gravado no espelho, não no vídeo, né? Então, eles continuam sendo um só. A criança continua nessa imagem. E aí vem a transformação, né? Vem o narrador. Aí o narrador se questiona, se coloca, né? Perceba como o Marcelo se colocou da mesma maneira como ele enquadrou a criança nas imagens anteriores, né? Com uma proximidade, uma tentativa de fusão mesmo, de participar desse estado de união de seres, né? Aí quer continuar, Marcelo? E aí vem a divisão, né, do ser infantil, da mulher que se revela, e da flor. A flor, eu tinha pensado em fazer um percurso da flor na segunda leitura, nem sei se vai dar para a gente fazer essa segunda leitura, mas a flor tem um significado muito importante dentro desse livro também, mas eu vou falar disso depois, né? Mas é que essa gravação continua, né? Mas eu acho importante essa página, porque ele coloca algo no meio, né? Esse algo, ele é muito simbólico, e o Marcelo vem com um outro recurso que depois a gente vai abordar com mais profundidade, que é a isotopia. Ele vem construindo a relação do que essa flor significa para ele dentro desse discurso, né, dentro dessa narração, mas a flor aqui é um gesto, exato, lembra a tira de um filme, e é uma continuação, né, continua sendo um só, mas agora de um jeito mais dissociado, né? Quer continuar, Marcelo? Aí vem a criança, vem, de novo, né, um gesto desse ser feminino, um gesto que nos convida para uma sensualidade. Ó, é a primeira vez que a criança aparece sozinha. Isso é importante também, né, para a gente pensar na narrativa. Não aparece de uma maneira nítida, a gente não enxerga, de novo, referencialmente quem é essa criança, quais são seus olhos, o seu nariz, a sua boca, mas é a primeira vez que a criança aparece sozinha. Então, é a primeira vez que essa personagem cria a sua própria voz, né? A gente consegue ouvir a voz dessa personagem. E aí, para a próxima, Michel? Eu vou para a próxima, mas eu não vou deixar a foto em evidência, porque senão o YouTube me censura e corta o vídeo. Então, eu passo e vou para a próxima página, tá? Tá bom. Mas é interessante pensar que nesse gesto feminino, assim como naquele outro que apareceu nas costas, né, a imagem seguinte é uma continuação daquele gesto e é, de novo, uma fusão da imagem da mãe com o filho. Lembra do anterior, que era as costas, né? E aí vem uma imagem que parece uma imagem de um, né? A criança na água com a mãe. E aqui, novamente, né, essa fusão, essa relação quase simbiótica de dois seres que são um, né, independente da força gráfica que essa imagem porque tem, e todos nós sabemos, né, simbolicamente, ela representa esse laço que esse narrador está até agora tentando descobrir, tá até agora sozinho, percorrendo um espaço de descoberta, né? Quer ir, Marcelo? Aí vem de novo, né, pro feminino, e aí é a primeira vez que acontece esse deslocamento. Lembrem que... Desculpa te interromper, Ju, mas também tirei só para evitar... Sim, só para a gente lembrar, né, aqui é um tríptico. O primeiro tríptico que apareceu era a imagem da criança, a imagem de uma flor e a imagem da mãe.
E aqui é a imagem da mãe, a imagem de um peixe e a imagem da mãe. Só que essa mãe, um convite para o cotidiano e para um ato que é sensual, né? Quer continuar, Marcelo? A gente está vendo só para as imagens do feminino. É que eu não quero deixar para não ter bloqueio. Não, pode ir para a próxima. Aí agora, né? Olha como depois desse tríptico, pode continuar, Marcelo, o quanto esse feminino vai se dissociando da imagem da criança. Então, a partir do momento que o narrador, ele entrou, não sei se você se lembra, aquela imagem que ele se funde com a personagem, essa transformação de dissociação começou a acontecer. Então, aquele é um ponto de transformação, né, da narrativa do Marcelo. Aqui, de novo, né, é muito impressionante quanto o Marcelo faz isso, a força gráfica que nos convida para o gesto, né, para continuar esse gesto da figura feminina, quer continuar, Marcelo? E aí esse gesto invade um outro, como se a continuação do gesto dessa mãe fosse o gesto do filho, né? A imagem seguinte é a imagem da criança, não é? Uhum. Aqui está falando, né? Exato. A anterior é aquela das costas, né? Então ela se inclina e aí vem as costas da criança. É muito impressionante quando você faz isso o tempo todo, né? E o quanto isso convida o leitor a pensar que os dois são um e que vai procurando aqui um espaço, né? Quem é um e quem é o outro? Eu estou entendendo um só. Vai continuar, Marcelo? E aí, de novo, esse tríptico que nos convida, se você quiser mudar, para não ter problema, esse tríptico que nos convida, mais uma vez, para esse ser feminino sozinho. Então, desde que o narrador entrou na imagem, né, como ele se colocou como narrador personagem naquela imagem, ele começou a dissociar a imagem do feminino da imagem do filho, tanto que há uma sequência de 2 trípticos em que a imagem do feminino se repete. E aí vem esse ser que até então aparecia, né, formando esse triângulo que ele ressalta, pode continuar, Marcelo, com esse outro triângulo, né, que é esse triângulo dessa família, que aqui sim, agora, pela primeira vez, esse narrador se inclui, né, se inclui e consegue se enxergar, porque até então era uma tentativa. É o primeiro toque que tem, né? Exato. É o primeiro toque físico. É o momento em que o narrador entra, né? Ah, agora entendi. Agora entendi. Esse sou eu, esse é o meu lugar aqui, perto desses dois, né? De que maneira eu ocupo esse espaço? E aí, aí vem a outra coisa, eu deveria ter falado antes dos elementos da natureza, mas vem de novo esse corpo feminino, mas é interessante notar o quanto esse corpo feminino aqui é diferente das demais imagens, né? O quanto aqui ele nos conota algo que é dolorido, talvez, né? Uma marca, um sentimento dissonante. Quer continuar, Marcelo? Aqui eu tenho a sensação, não sei, não tenho essa certeza, porque a imagem não nos dá essa certeza, o que é ótimo, né? Nos dá espaço para fabular, mas como o Marcelo colocou essa imagem da direita bem no lugar em que tem o vazio do espaço do feminino, né? Da barriga, né? Do abdômen, olha como é interessante, né? É o abdômen, é onde foi gerada essa criança. E é como se esse lugar fosse um lugar de desconforto. E aí ele coloca essa imagem, que parece uma imagem de algo grotesco, né? Parece uma imagem humana, né? Parece um ser humano, uma entidade, mas que ela está localizada exatamente na região onde na imagem anterior era o espaço abdominal, o espaço em que essa criança foi gerada. Então, é uma espécie de voz, né? De voz que talvez... Pode continuar, Marcelo? E aí, olha como é legal, né? Aquela barriga que vira esse grito, culmina aqui nesse vazio, né? Nesse ciclo que ele nos convida a entrar, né? Entrar nesse ciclo, como se a gente estivesse entrando nessa barriga, né? Como se a gente estivesse entrando naquele ventre.
com essa imagem. Essa imagem, eu faço essa leitura. Eu acho que essa do lado é um autorretrato, então, de novo, essa convocação da própria voz, né? Mas para entrar nesse espaço que até então tinha sido percorrido por esse outro personagem, esse personagem secundário, esse ventre, né? Um espaço, me parece, encantador. Então, essa imagem é o que a imagem nos diz, né? Quer continuar, Marcelo? E aí, né, essa figura das lâmpadas, das luzes que estão no ciclo de dentro, né, que estão dentro daquele círculo, elas se expandem, elas tomam conta do layout inteiro, né, e o que é mais incrível é que isso expande na página também. A mancha da fotografia na página, ela se espalha, ela é muito maior. Então, é como se aqui a compreensão desse novo mundo se revelasse. Essa é a minha leitura, né? E aí é muito... Não é curioso, porque a gente sabe que ele sabe, né? Ele fez isso propositadamente, né? Ele se coloca antes, é como se ele próprio mergulhasse nesse espaço, né? Nesse ciclo que esse ventre convidou, esse espaço bonito. Pode querer continuar, Marcelo? E aí vem essa imagem feminina se movendo, né, como se ela estivesse se virando. Segue, Ju? Pode seguir. E aí vem, eu deveria ter falado e aí ela se revela. Né? Então, eu achei interessante a gente percorrer esse caminho de olhar para o rosto, e de que maneira esse rosto se apresenta, de que maneira a voz desse narrador se coloca diante desse rosto, para a gente entender se toda narração nasce de um conflito, né, de um confronto, como é que esse confronto vai sendo revelado e desvelado, né? Como é que a gente, mesmo sem, por isso que eu fiz questão, ler, isso até aqui perdeu, né, de não ler o texto da Helena, porque eu não acho que o texto da Helena seja a chave de compreensão desse livro, de forma, né? Eu acho que ele é maravilhoso, ele é potente, ele é um texto importante, né? Mas, como o Marcelo disse, sem o texto da Helena, essa narrativa estaria em pé, né? Esse relato, esse percurso gerativo de sentido se fez, não só para mim, mas para todos que olham para essas imagens com o apreço, né? Com o apreço que elas merecem, né? Uma outra coisa, não sei, dá tempo para falar, mas alguém quer falar alguma coisa sobre Isso que eu ia isso? perguntar, se alguém quer perguntar alguma coisa. Se eu falei demais. Vai lá, Ju, que alguém quiser entrar, ela entra, a pessoa aparece. Tá bom. Posso Só pedir um vou. favor? Pode ir lá. Bom, Noni que está falando, eu sou amigo do Marcelo Celeste, e eu fiquei curioso para conhecer o texto da Helena, pequenininho lá no início, e se tem referência, não tem, mas ele não está lá à toa, né? Se desse para ler ele rapidinho, Sem dúvida, a gente vai fazer isso, sim. beleza. Eu ia fazer um comentário que é muito curioso que a Ju falando sobre o livro, para mim, pelo menos que acompanhei boa parte do processo com as fotos na parede, vai passando o livro e tem fotos que parece que eu não tinha visto antes. É muito doido essa nova leitura a partir, né, das colocações da Ju. É isso. Por exemplo, qual imagem, Dani? Uma que te marcou? Deixa eu pegar o livro, ou volta aí. Aquela da parede do lado do círculo iluminado. Tá. Aqui está do lado do grito. Peraí, deixa eu achar aqui, eu já... Aquelas sombras, né? Peraí que eu já mostro aqui. Essa imagem aqui. Aham. Aqui está do lado do grito.
Não me Eu não lembrava. comentei dessa, mas olha como ela também é um ventre, né? A imagem anterior da Helena. Sim, total. Aí você falando também do ventre, eu falei, putz, e essa? Mas parecia que eu estava vendo ela pela primeira vez. E eu acho que tiveram outras anteriores também no começo do livro que ganharam um outro sentido e que eu vi diferente. Que bom, né? É, né? Não, surpreendente. Depois eu vou As- desligar, vou pegar o livro e vou ver de novo, porque com certeza tem mais alguma coisa que eu vou ver com outros olhos agora. Muito legal. Mas alguém quer falar alguma coisa? Não? Ô, Ju, você falou também da natureza. Eu queria que você comentasse um pouco das imagens da natureza, como você as viu, não, onde elas estavam inseridas, porque elas têm um significado, né? Eu queria ver a sua leitura disso. Também estou curiosa. Sim. Marcelo, acho que o... Só para antes de ir para lá, é que eu estou pegando aqui que eu vi que agora eu abri o bate-papo aqui, tem uma afirmação do Miguel, ele fala o seguinte: parece uma tentativa de uma reflexão do autor se espelhar na sua própria família. Exato. Talvez se espelhar, talvez de encontrar o seu lugar, eu acho. Dentro dessa relação simbiótica. Mas a gente percebe que essa relação, pelo menos da maneira com que ela foi retratada, e obviamente aqui a gente está falando das imagens, né? Acho que é importante falar isso, né? O que as imagens apresentam? Então, as imagens apresentam uma relação mãe e filho, em que esses dois seres se unem de uma maneira que esse narrador não encontra o seu lugar, mas no percurso narrativo, a partir do momento em que ele entra, ele vai apresentando essa imagem feminina de uma maneira dissociada. Então, é como se ele passasse a olhá-la de uma maneira isolada, tentando se aproximar e tentando entender, até que ele se coloca naquela imagem dos pés, até que ele entende o lugar dele. Né? Então, ali ele finca, ali ele fala, eu sou aqui, eu sou esse trio, né? Aqui. É curioso como até figurativamente, né, você faz um triângulo, Marcelo, com o cavalo e com a imagem dos pés, né? Somos três, e aqui é o meu lugar, né? Encontrei o meu percurso. Então, sim, acho que tem a ver com isso. Então, quando... Eu sei que muitas vezes, quando você fala sobre o seu percurso como pai, mas eu acho que talvez o que as imagens dizem é muito mais o que o Miguel comentou aqui, né? O que a gente caminhou até. Quem é essa mulher e quem sou eu diante desses três? Qual é o meu percurso aqui? Qual é o meu lugar dentro dessa família? Né? Eu vou agora falar um pouco de uma outra concepção, né, que eu acho que é importante para a gente entender isso que a Miriam perguntou, né, que é a da natureza, que é a relação do plano da expressão, né, dos textos, que nasce entre os temas e as figuras. Né? Como assim? Tema é algo sempre muito abstrato, né? São coisas que precisam de investimento semântico, são coisas que não têm uma relação direta com o mundo, diferentemente das figuras. As figuras são coisas concretas, são elementos do mundo. Então, o que acontece com a fotografia? A gente busca figuras, a gente busca elementos do mundo para levantar temas, né? Para levantar conceitos abstratos. Então, essa relação tema e figura, dentro da narrativa do Marcelo, de todas nós, ela é essencial. Então, por isso que eu falei da história da imagem das flores, e flor aqui estou chamando esses elementos da natureza, porque não é à toa que o Marcelo percorre essa figura em diversas páginas, né? E aí vou colocar aqui um outro conceito, que é o da isotopia. O que é a isotopia? A isotopia é a permanência de um efeito de sentido ao longo do
da cadeia do discurso. Então, por exemplo, a flor entra uma vez, a gente vai para a imagem, tá? Para isso ficar mais claro, eu acho, Marcelo, mas a flor entra pela primeira vez num livro de fotografia narrativa, ela é só uma flor. Mas o encadeamento dessa figura, é isso aqui que a gente está chamando de isotopia, significa que esse encadeamento pode gerar um efeito de sentido, né? Essa flor pode carregar um tema. E como é que eu descubro o que é esse tema? Pela relação que a imagem nos conduz. Aí a gente pode, Marcelo, se você achar que dá, se você achar que está tudo bem, assim, a gente falar um pouquinho mais, só caminhar pelas imagens que tem esses elementos, essas figuras, né, da natureza, para entender o papel delas. Tá, aqui, só para completar, né, o Miguel fala aqui, né, que é isso mesmo, que ele chama de espelhar-se, refletir. A natureza parece as vírgulas da narrativa. E a Isabela fala, sinto que a natureza são as metáforas. Então, eu vou clicar agora lá no compartilhar de novo. A Isabela é a Bel? Isabela Arantes. Aqui começa... Eu acho que a primeira imagem já é, né? Então aqui. Então, quando a gente olha para essa imagem, a flor é uma flor. Até então, ela não tem um tema, né? Ela é apenas uma figura. Porque o tema que essa figura representa, ele é gerado pelo percurso isotópico, pela isotopia, pela reiteração dessa imagem ao longo do percurso, né, do percurso do texto. Então, ok, a gente está aqui numa imagem externa, como é que eu sei disso? Eu estou vendo aqui um prédio, né, aqui um outro prédio, então a gente sabe que ele é uma flor no ambiente externo. Né, quer continuar? Acho importante ressaltar a mancha que essa imagem tem no papel. Né? Ou seja, é uma imagem importante. Pode colocar a segunda foto mesmo. Isso, olha só. Aquela imagem que do lado de fora, estava do lado de fora de uma flor, ela entra. Então, é como se falasse, bom, aqui a gente está fora, agora eu vou convidar você para entrar. Né? Essa flor, ela está projetada ali no teto de casa. Então, a gente já entendeu onde o espaço que essa flor ocupa. Aí, pode continuar, Marcelo, por favor. Agora, aqui ele nos fez uma outra figura de linguagem que é a comparação, mas assim, sem dúvida, né? Ele colocou a imagem feminina ao lado da imagem da flor. Então, a flor é a Helena. A flor ou é a Helena, ou é a relação com esse ser feminino, que aqui nasce como até, sei lá, uma memória dessa mulher, né? Algo que para ele é nítido. Essa é ela, mas essa imagem está um pouco difusa, né? Esse ser feminino, agora eu não consigo revelar. Exato, é como se fosse de fora para dentro, é isso. Ele nos convida a entrar nessa relação, né? Então, a flor, ela representa, ela é um reforço, digamos assim, dessa temática de ver, não ver, essa entidade feminina. Pode continuar, Marcelo. Olha a flor. Né? Então, a flor aqui, ela é um gesto, né? Ela está aqui ligada à Helena, e ela tem esse caminho, essa velocidade, ela tem esse movimento. É como se a flor estivesse ligando essas duas imagens, né? A criança, a mulher. Pode continuar, pessoal. É da natureza ou só a flor? Só a flor. Aqui não tem. Aqui, então, né, não é a flor, mas é um outro elemento, como se fosse a ausência dela, né? Então, é como se isso também nos passasse um estado de ânimo, né? Como se fosse uma representação simbólica da natureza desse feminino, né? É como se o florescer e o não florescer fossem estados de alma, né? A meu ver, quer continuar, Marcelo? Porque tem uma que, para mim, isso é muito nítido, que é quando você mostra o ventre. Olha aqui também, né? Olha aqui, volta, por favor. Essa é muito importante, né? Porque isso, à esquerda, me parece uma imagem de algum, não sei se flor ou ar, né? Quando você pega com alta velocidade. Então, é um movimento da transformação.
É o movimento dessa flor se revelando, dessa flor mudando. E aí, a imagem seguinte é a voz se colocando, né? É o autor se colocando, né? Então, pode continuar na próxima, Marcelo? Para mim, isso daqui é bem simbólico do quanto essa flor, esses elementos da natureza, são os estados de alma dessa personagem feminina. Né? Ele meio que faz essa comparação durante todo o trajeto. Aqui, né? Parece... Posso estar errada, tá, Marcelo? Mas eu tenho a sensação de que essa imagem ela até é um pouco lúdica, né? É como se fosse eu posso dizer, não é alegria. Se o elemento da natureza é o estado de alma, aqui fosse uma representação do sublime, sabe? De algo que não é o real, é um estado de ser muito, muito positivo. Né? Então, é um mundo mágico, eu diria isso. Acho que é um mundo mágico. É bem isso. Pode ir para frente? É bem Pode isso. ir para frente, por favor. Aqui, né? Isso aqui para mim também foi muito simbólico. Tá vendo como as coisas... Isso é a isotopia, né? É o percurso gerativo de sentido. Se a gente olhasse uma imagem da flor sozinha, não é nada, mas como ele vai construindo essas relações, elas ganham outro significado. E aqui a família, né? São os seres juntos. É a família que se consolida, são os elementos ali. É interessante notar que tem alguma árvore anterior que eu acho que ele associa a uma imagem da lateral, do seio feminino, né? E aqui, ali era uma árvore única. Essa eu passei, né? Essa, né? Essa aqui da esquerda, né? Ali é uma árvore única, né? E também, unindo, quando vocês estiverem com esse livro na mão, olhem como, figurativamente, né, essas imagens, elas são muito próximas. O espaço que a árvore ocupa na mancha é o espaço que esse corpo feminino ocupa na mancha. Então, ele está criando uma relação de comparação. E aí, depois, ele volta para essa imagem, que é uma árvore muito parecida com aquela, que lá naquele então era uma única, ou seja, aquela figura feminina representava simbolicamente aquela figura feminina, e aqui não, né? Aqui são várias, é a família em pé, né? Todos ocupando o seu próprio lugar, sem a relação que é visceral, né? Cada um com o seu espaço. Acho que essa é a última, não sei. É a última. Depois aí tem aqui aquela continuação que tem eu e o Nico na natureza aqui. Então, e que é maravilhoso, né? Porque aí você colocou cada árvore no seu... Cada personagem dessa sua narrativa ocupando o seu espaço único, a sua própria voz, e aí você dá a voz a essas personagens. Né? Eu achei isso maravilhoso. Deixa o Nico dizer, deixa a Helena dizer, né? Do seu lugar de fala. E aí é isso. Vamos ler o texto da Helena? Alguém quer fazer alguma consideração? Eu acho que não sei nem por onde começar, só sentir. Mas, assim, tem também algumas fotografias que fazem esse link com a natureza, no meu ver, né? Fazem esse link com a natureza da flor e da brutalidade. Quando eu digo brutalidade, estou falando das raízes, dos galhos secos, torcidos, que são algumas fotos, como, por exemplo, a da Helena, que está envolta numa toalha, e me parece que a toalha parece que é uma espécie de pétalas, e parece que ela sai da pétala. E depois esse movimento de abrir e fechar de pernas, que me leva a pensar um pouco sobre esse abrir e fechar da pétala. Eu vejo muito esse movimento de abrir e fechar, como também um link com
a vida sendo retratada também de uma grandeza da natureza mesmo, de um movimento de expansão e contração. Não sei se eu estou viajando. Não sei se eu estou viajando muito, se isso também alguém concorda com isso, enfim. Não, eu acho que são possibilidades de leitura, né? Não é viajar ou não. Eu acho que a partir do momento que ele estabelece essa chave, tudo que vem como consequência dessa chave é uma leitura possível, né? Então, ele está falando de ciclo e a sensação que dá é que no fechamento do livro, ele aceita esse ciclo e ele entende que é um ciclo. E aí vem toda essa associação que você fez agora, né? Do abrir e do fechar, como algo que se estabelece na natureza e somos todos natureza, né? Portanto, esse ser feminino também e a sua relação, todas elas também. A Emi quer perguntar alguma coisa, Emi? Na verdade, um comentário, né? Bom, primeiro, Ju, você combina muito com batom vermelho, use mais. O segundo, e o mais relevante, né? Um comentário, lendo, né, olhando esse livro, eu tive um pouco aquela sensação daquele filme Quero Ser John Malkovich, sabe? Então eu tive por alguns minutos a oportunidade de mergulhar, é como se eu entrasse um pouco na cabeça do Marcelo, mas não na cabeça racional. Eu embarquei no sonho dele, né, naquele momento paralelo, que talvez nem ele tivesse tanta clareza, né, no que tivesse acontecendo, vivendo, mas aí eu fui na dúvida e na clareza, vivendo e sentindo um pouco do que estava acontecendo, né? Então foi muito interessante, assim, e aquela imagem a do coqueiro, ela para mim é bem, eu acho que você usou a palavra lúdico, Ju, mas para mim é um sonho, é uma fantasia, né? Uhum. Então, né, a síntese da não clareza, mas também da beleza daquele momento, né? Então, é isso que eu queria deixar registrado, que eu senti. Sim, eu acho que era isso que eu deveria ter falado e não consegui alcançar naquele momento. Eu acho que como a Dani reforçou, e eu concordo com ela, a cada leitura a gente amplia o olhar, né? E eu acho que essa obra ela tem tantas possibilidades, né? Então, né, reforço o que a Dani falou, a gente que já acompanhou né, quando tudo era mato, né? Mas a cada leitura traz uma experiência né, muito rica, né? E um autoaprendizado, né? É isso que eu queria comentar. Desculpa. Eu posso só fazer um adendo, assim, a isso que a Amy falou, Marcelo? Pode. Engasguei. Porque eu acho... Não, porque eu acho que é uma espécie de continuação do que o Sérgio falou, né, naquele encontro de vocês na Lova ali, né? Porque ele falou muito o quanto as suas imagens sugerem, porque... E aí eu vou acho que falar a mesma coisa, só que com outras palavras, né? Quando você faz esse percurso do dizer, que é do texto, né? Todo o texto, inclusive da fotografia como um texto, você não diz de uma maneira referencial, né? Então, você não se vale da palavra no sentido do dicionário o tempo todo, né? Então, a sua fotografia, ela não é uma fotografia que aponta só para o mundo, sabe?
ela sugere mais do que ela diz. Uhum. Então, por isso que eu acho que o seu texto, aqui de novo, né, considerando a fotografia como texto, ele é muito permeado por implícitos, por subentendidos, pelo não dito, né? E é por isso que, acho eu, que o Sérgio fez aqueles comentários, né, teceu aqueles comentários. O quanto o seu texto, o seu livro, e a Emi também falou, cada vez que a gente olha, a gente chega numa nova camada. Porque é isso, são muitas coisas que estão implícitas, e a cada estado que a gente, e aí a gente como leitor, né, porque somos, a partir do momento que esse livro sai das mãos do Marcelo, e está aqui dentro da minha casa, ele é meu, e aí a minha relação com ele se estabelece, outras leituras e possibilidades de leitura se estabelecem, que talvez não tenham passado na cabeça do autor. Sou eu com o meu percurso de vida e com o que a imagem dele sugere em mim. Então, por isso, talvez, essas tantas travessias, né? Qual é a sua vida? Para dialogar com esses não ditos que o Marcelo coloca. Só para dar voz a todo mundo, aqui tem uma frase da Vânia, que ela fala o seguinte: a última imagem me remeteu à silhueta de um castelo, como se fosse um local de proteção desse núcleo familiar recluso em seu interior. Aí o Miguel repete, né, aqui fala uma outra coisa: tudo parece muito intimista até a última foto, quando ela olha de frente. Uhum. Alguém tinha falado sobre o texto, né? Eu acho que é importante. O texto, eu fiz uma brincadeira no começo, mas na realidade não é só uma brincadeira. Eu acho que o texto, ele cria um terceiro elemento que não é mais o texto e não é mais não é mais o texto escrito e não é mais o texto das imagens. É como se fosse uma metapsicologia ali, do que é estar pai, do que é estar mãe, do que né, viver essa experiência que o Marcelo viveu. Então, para mim, é interessante, eu ainda não consegui verbalizar isso muito bem, mas, assim, o quanto a soma das imagens e do texto da Helena cria uma terceira coisa. Acho que é até muito diferente do que a gente está acostumado em textos de livros de fotografia e de imagens e tal, aonde meio que uma coisa complementa a outra ou explica a outra e tal. E, para mim, ali é um terceiro elemento, é uma terceira coisa que abre uma terceira porta que eu acho que a gente talvez nem ainda tenha discutido muito, mas é uma porta muito potente, enquanto uma vivência muito particular, mas que é muito universal, no sentido de quem já viveu essa experiência, né? Então, sei lá, queria te perguntar como é que você vê um pouco essa soma, que não é 1 mais 1, é 2. Sim. É uma coisa diferente. Flávio, eu agradeço por você ter insistido nessa sua colocação. Acho que é importante isso que você falou. Eu vou recorrer aqui a um texto do Barthes, né? O Barthes diz que existem 2 maneiras de a gente relacionar o texto verbal com o visual, e a maneira mais comum, e talvez essa que você falou, né, que é comum que a gente veja nos livros de fotografia, que ele chama de ancoragem, que é quando o texto verbal reduz a polissemia que o texto visual poderia ter. Então, a imagem nos convida para diversos lugares, e aí você coloca a palavra e reduz aquele plano da significação, né? Isso é um pouco o que acontece, por exemplo, e de propósito, né, nos jornais, nas legendas dos jornais, né? Esse é um exemplo de ancoragem. Mas o Barthes também diz que existe uma outra possibilidade de relação, verbo visual, que ele chama de ancoragem, não, de etapa, que é justamente isso que você falou que a Helena fez, que é
olhar para o texto visual e somar, colocar uma camada a mais de sentido que o texto visual talvez não tivesse apresentando. E realmente, né, eu acho que foi isso que a Helena fez, e fez com intenção. Eu tive a oportunidade de ouvi-la um pouco enquanto ela escrevia esse texto, e essa era o tempo todo. Acho que a Helena está aqui, pode falar se ela quiser, mas essa era a intenção dela, né, de não se sobrepor à voz do Marcelo. A voz do Marcelo é uma, a voz dela é outra, né? Então, ela não queria dizer o que o Marcelo disse, ela queria colocar um outro texto, que não esse texto visual. Eu posso ler ou a Helena quer ler? Acho que... Cadê a Helena? Está aqui? Eu não estou vendo a Helena. Ela deve ter Estou fugido. aqui, mas pode ler, Ju. Não, lê para você, Helena. Ser mãe Vai lá, desculpa. Começa de novo. Ser mãe é dissolver-se. O bebê traz consigo, para dentro do ventre, todo o universo. O infinito ocupa tudo, depois rasga e dilacera para se acomodar. Nessa arrebentação, o corpo permanece, obediente, dedicado, embebido de prazer, adormecido no amor impiedoso do bebê. A alma se vai, expande, atinge lugares impensáveis, tempos impensáveis. Seu chamado, meu amor, não alcançava os abismos e as estrelas onde eu estava. Imagino sua solidão diante de minha ausente presença. A saudade que você sentia não tinha espaço algum em mim. A câmera era sua maneira de estar ali. Suas imagens são gritos que tentam defender a delicadeza de nossa vida juntos. É brutal o chamado. Para a mãe, o chamado será sempre prematuro. Não se regressa num simples despertar. Não se regressa. Venho outra de minha implosão. Você, de seu exílio. Só respondendo o que você tinha perguntado, Ju, acho que, de fato, não era a minha intenção falar a mesma coisa que o Marcelo falava nas imagens, até porque esse livro é sobre um desencontro, né? Então, não que racionalmente, então, tivesse sido uma decisão de, bom, então, no texto, eu não quero falar sobre o que ele fala nas imagens. Seria impossível, porque não existe dentro de mim a experiência de uma forma original, assim. Claro que vendo o livro e depois a vida continuando, eu tenho, né, alguma apreensão da experiência dele, mas, de fato, naturalmente, são duas experiências que eu acho que é exatamente do que o livro fala, né? Isso. Obrigado. Eu leio esse texto sempre em vontade de aplaudir, ali. Eu também. Mas, Flávio, essa natureza, isso que você falou, que parece que nasce um terceiro livro, né? Se soma uma voz, outra voz, aí vem outra, justamente por isso, né? O ponto de vista do autor não pode ser o ponto de vista da Helena, então ela coloca a experiência dela, né? Que não é a experiência que a gente vê retratada nas imagens. Por isso que se soma, se multiplica e cria uma nova voz, né? Certo? Muito bem. A Isabela, acho curioso olhar os dois últimos livros e a semelhança entre as primeiras e últimas páginas. Aí ela vai citar de um outro livro, né? No Abrigo, a Helena abre os olhos para o Marcelo e finaliza o livro adormecendo. No Fogueira Doce, a Helena começa de olhos fechados e, ao final, abre os olhos. Fico especulando sobre o que isso possa significar. Vamos deixar você no campo da especulação. Eu ia falar, a gente precisaria fazer uma leitura do Abrigo, né? Teria que abrir o Abrigo aqui e mostrar o Abrigo, que não vai ser possível. Mas eu teoricamente já sei, mas eu acho que o mais interessante seria ter essa experiência, né, de percorrer as páginas, porque é isso,
um texto isolado, né, uma imagem isolada, ela pode ter um universo de sentidos, mas é só a reiteração dessas imagens é que a gente consolida a leitura, né? Senão ficam hipóteses. O Léo Tumones aqui está com a mãozinha levantada. Vamos lá, Léo. Oi, Léo, querido. Eu estava pensando nisso, eu estava pensando não só no abrigo, mas lá no Sombras Secas. Quando a gente olha para essa sequência, o Fogueira Doce é o livro mais interno, é o livro que sai menos na rua. Também tem a questão de que o abrigo é lá do começo de 2020, uma outra época, outro planeta que a gente morava, mas senti ainda no abrigo que tem algumas coisas que cabiam no que vinha antes, tem um pedaço de Sombra Seca ali. E aí tem essa transição, e aí entra no Fogueira Doce, e aí é esse exílio que a Helena coloca dentro do livro que é o mais interno. Não é pergunta, nada, só pensando alto. Só uma observação, né? Mas eu... O abrigo não tinha... O abrigo não tinha o Nico, né? Eu acho que aí faz toda a diferença também, né? Sim, mas a sequência de percepção aí dos 3 trabalhos, o Léo está certíssimo, é isso mesmo, Léo. Porque o abrigo fala de uma construção, né? Então, é o processo de interiorização, né? É o processo de mergulho, né? E de construção de um novo espaço. Então, você tem esse trânsito mesmo. O terceiro, que é o mais íntimo, tem esse exílio, talvez... deixa eu me colocar aqui. E, ó, Tem um quase Nico aqui, ó. Uhum. É. O abrigo acaba com o Nico, né? Acaba o último capítulo do abrigo é o nascimento. É o nascimento. Okay. É o nascimento do Nico. A Luciana Murizanta vai como se tenho que ir embora. Ela está só agradecendo aqui, gostou da experiência. Só você falou da Nica, né? Acho importante a gente sempre lembrar que estamos aqui entre amigos. Então, o Nico é o Nico, a Helena é a Helena, mas que depois que isso vai para o mundo, né? É uma mulher e uma criança. Criança. E é uma relação familiar. Então, daí vem essa leitura de uma relação que é universal, né? Todos nós estamos aqui, nascemos dessa relação. Percurso que muitos homens percorreram, mas que não tiveram a coragem, assim, de consolidá-la como discurso posto no mundo. Mas será que é só não ter coragem? Não sei se é porque eu também tive muita coragem. Se eu tivesse talvez pensado em tudo isso, eu não teria... Coragem e consciência, talvez, né? Desse processo. Eu acho que mais a palavra que eu ia usar é mais ter consciência mesmo do processo, talvez mais do que coragem. Uhum. Acho que as duas coisas, sabe? Muito bem. O Miguel fala, preservação da espécie? Não, acho que não, Miguel. Acho que não é... Para mim, não passa por aí, não. Eu acho que é aquilo que o Flávio falou, é uma experiência universal. Todo mundo que passa por essa situação, tanto o ser feminino quanto o masculino, passa por essa experiência, não tem como não passar. Porque a mulher, ela deixa de ter identidade, ela passa por um momento que para ela só existe a criança, ela só enxerga a criança, ela não se enxerga nem a si própria e nem o companheiro. E para ele, ele está de fora total, porque ele não está nem com a criança no ventre lá, sendo gerada, e nem nessa simbiose que tem entre a mãe e a criança. Então, ele é um ser completamente que tenta se inserir aos poucos e vai aos poucos conseguindo. Mas acho que é uma experiência que todo mundo passa por isso. Uhum. Tudo bem. Mais alguém quer falar, comentar alguma coisa? Não? Deixa eu aqui
tirar da cara da Ju e deixar para... Ah, eu não sei, é um aparelho preto. Pode falar. Você quer falar algo, Ana? Não, sim, eu só queria comentar que não sei se é coragem ou consciência. Às vezes, a maioria das pessoas não tem uma possibilidade muito concreta de isso de uma maneira assim, né? Então, não sei. Acho que o fenômeno... eu acho que talvez a gente pudesse também colocar oportunidade, né? É isso que você está falando um pouco, né? Possibilidade. Né? Possibilidade. E também sensibilidade, não é todo mundo que tem essa sensibilidade. Isso. Muito bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa, perguntar, falar, questionar, refletir? Não? Então, ainda não. Acho que eu quero mais do livro. Eu vou fazer só esse convite, então, para que vocês olhem o livro ouvindo o Fogueira Doce. E uma outra experiência que eu fiz foi passar pelas páginas com essa imagem como um marcador. Sabe quando a gente faz com livro de literatura, que a quarta capa a gente marca a página? Eu fiz essa leitura algumas vezes e é impressionante que ela gera essa imagem marcando. Esse é um exercício que até eu vou fazer, porque eu nunca fiz isso. Sim. Vou pensar em fazer. Qual imagem, Juliana? Eu não consegui ver. Essa que está na quarta capa, né? Como se, quarta capa na orelha. Como se fosse uma orelha, e aí você vai marcando, marcando, né? Outra coisa que eu fiz também, que eu achei interessante, é tirar e olhar como uma imagem. Eu fiz esses exercícios de leitura, né? E a gente aprende a ler o tempo todo. Ler é sempre uma experiência. Bom, então, gente, já são 10h10 da noite, é quinta-feira. Eu quero agradecer muito a Ju, mas também quero agradecer muito todo mundo que ficou aqui participando. Eu estou vendo um monte de gente que eu não conheço e algumas outras pessoas que eu conheço, mas que estão mais distantes, né? Como a Sabrina, a Lúcia, o próprio Miguel, que interagiu bastante, queria agradecer. Aqui tem a Larissa, tem várias outras pessoas aqui, a Manuela, né? Tem gente aqui que eu não conheço, o Noni, um monte de gente que eu não conheço. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui, agradecer os parceiros semanais de estudo também. E lembrando que no dia 21, nós vamos ter o encontro, dia 21, que é um domingo, às 6 horas da tarde, vai ser domingo às 6 horas da tarde, porque a minha agenda e a agenda da Raquel Soares, que é a psicóloga, psicanalista, que vai ser a próxima pessoa que vai fazer uma leitura, a única data possível que a gente encontrou para estar junto e poder conversar foi no domingo. Então, eu elegi o domingo às 6 horas da tarde, que é a hora que eu fazia as lives antigamente. E vai ser do mesmo jeito, vai ser fechado para amigos, para alunos meus e para os convidados dos alunos. Então, vocês que estão aqui de fora e não estudam comigo, se vocês quiserem mandar o contato de vocês para mim, né, aí vocês me escrevem e eu mando com prazer o link para vocês, tá? O meu e-mail eu vou escrever aqui no bate-papo, é foto@marcelogreco.com. Aí vocês me escrevem e eu mando o link para vocês e a gente se vê no dia 21, às 6 horas da tarde. E o último encontro, que é com o Leandro Venera, vai ser, eu ainda não defini se é no dia 11 de junho, que é um domingo também, ou se vai ser no dia 13 de junho, que é uma terça-feira.
mas eu aviso vocês também. Ok? Então, eu vou agora interromper a gravação. Obrigado por vocês terem participado.